Esse foi o início do meu contato com o oráculo e a partir daí o impulso para que eu começasse a aprender sobre. Fui desenvolvendo os estudos, as observações. Depois de um tempo, acho que um mês, eu me sentia mais preparado para fazer leitura para outras pessoas. Então a gente, em contato com outros amigos também da mesma igreja que a gente frequentava, na casa de uma das amigas da gente que estava presente lá na primeira sessão de oráculo que eu havia feito, juntou um monte de pessoa, cada pessoa queria ter a sua experiência e ali a nível de curiosidade juntava todo mundo e eu fazia ali as leituras e ficávamos todos boquiabertos, porque era muito pontual as previsões. Além de eu fazer as previsões com interpretação, sempre com o livrinho, eu também fazia as minhas anotações daquilo que eu havia estudado, daquilo que eu havia testado e dado certo. E eu comecei a ter novamente manifestações mediúnicas. Eu falo novamente porque as minhas manifestações mediúnicas começaram aos meus 6 anos de idade. Só que pelo fato de eu vir de berço cristão, aquilo não era chamado de manifestação mediúnica, eu chamo hoje em dia, mas e sim perturbações do espírito, né? Eu era uma pessoa atormentada pelo diabo e pelas trevas e etc, pelo inimigo de Deus e blá blá blá, essas coisas que a gente ouve. E eu não era pouco atormentado, não, eu era muito atormentado, porque quando eu fiz 6 anos eu comecei a ter quando eu comecei a ter aí essas visões, o diabo me visitava todo dia, porque eu vou te contar, viu? Que período da minha vida. Eu acho que o diabo era solitário e resolveu fazer amizade comigo, que eu vou te contar. Em outro momento eu vou contar melhor como eram essas manifestações mediúnicas, mas hoje eu quero me ater somente ao meu desenvolvimento com o oráculo. Uma pausa para a água. Essas interpretações que eu fazia com essas pessoas, eu tinha uma certa liberdade porque eram pessoas com a mente mais aberta, pessoas que eram livres de determinados preconceitos que são impostos principalmente pela fé cristã. E as experiências eram muito reais, e como eu te falei, como eu era um cristão assíduo, uma pessoa reta dos caminhos do Senhor, então aquelas interpretações oraculares, elas não ficavam vistas como uma manifestação demoníaca, e sim como Deus usando o seu servo, né? Era bem conveniente ver dessa forma, porque aí não gerava problema para ninguém. E nem o pecado da culpa, né? Não tinha culpa em mim por conta daquilo. Após esses momentos, eu percebi que sempre quando eu fazia uma interpretação e fechava o oráculo dessa forma, né, juntava todas as cartas, eu ficava ofegante. Eu ficava ofegante como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu não suava, mas eu ficava com o ar pesado e respirava profundamente. E eu me sentia muito exausto, como se de fato eu tivesse corrido ali, feito uma corrida, uma caminhada intensa, um exercício físico. As previsões eram muito pontuais e, como eu falei, naquele momento eu voltei a ter manifestações mediúnicas muito intensas. Então havia momentos em que eu abria as cartas e aí você tem esse desenho, por exemplo, né? Você tem aqui a cegonha. Só que ao invés de eu ver a cegonha, eu me conectava com o campo vibracional do consulente ou da consulente a ponto de uma das minhas faculdades mediúnicas, que é a clarividência, se manifestar. E a partir dali eu não ver mais a carta na minha frente, e sim a cena daquilo que eu estava falando ou do que eu deveria falar. Houve alguns momentos também que eu sentia cheiros, né? Tinha aromas característicos e que estava relacionado ao contexto da conversa no momento em que eu falava. Então eu já tive muitas experiências espirituais, mediúnicas, eu chamo hoje de manifestações mediúnicas, em meio às interpretações oraculares, porque são duas coisas diferentes. E
Cada vez que isso acontecia, me levava mais ao caminho da dúvida e da busca por respostas. E era de se esperar que eu encontrasse percalços, problemas, obstáculos nesse caminho. Trilhar a jornada do aprendizado oracular não é algo fácil. Eu digo sempre que o oráculo está aí para toda e qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode aprender a fazer interpretações oraculares, mas nem todas vão. É um caminho aberto para todos, mas nem todos vão seguir esse caminho, vão trilhar essa jornada até o final, porque não é um caminho fácil, não é um caminho onde você vai encontrar facilidades e flores o tempo todo. Você encontra muitos espinhos e às vezes você encontra mais os espinhos do que as próprias flores. Às vezes é bastante demorado você ver uma rosa desabrochar ali. Você encontra, se bate e se debate no meio dos espinhos por muito tempo. Mas também não é algo a se temer, tá bom?